internet. Na internet, é verdade. Isso aí. Seja bem-vinda, Gabi. Estou muito feliz de receber você, uma arquiteta. Muito obrigada pelo convite. Fiquei super feliz também. Obrigada por ter atendido. E eu queria, sem mais delongas, que você se apresentasse para o meu público e depois eu me apresento para o seu público. Pode ser? Sim. Boa tarde, gente. Eu sou Gabriela, sou de Natal. Tenho o perfil Design Decor, que a gente posta inspirações e dicas de arquitetura, do mundo de arquitetura e do mundo do design. A gente sempre está indo a feiras e a grandes eventos de arquitetura para cobrir, levar um pouquinho para quem não consegue ir, a gente mostrar as novas tendências. E a gente tem também um outro perfil, que é o perfil do nosso escritório. Eu e a Andrea somos sócias. O nome do nosso escritório é De Paula e Nóbrega. E é o nome do perfil da gente também. Lá a gente posta projetos nossos, autorais, e o nosso dia a dia de escritório. Então, a nossa equipe, o nosso escritório, o andamento dos projetos, estão todos lá no De Paula e Nóbrega. Quem quiser seguir também, a gente vai adorar. Isso! Por favor, gente, vão lá, conheça o trabalho da Gabi e da Andrea. E quem não me conhece, corre no meu perfil depois da live, tá? Não agora não. Corre no meu perfil para conhecer também. Meu perfil é Isa, com Z, Isa Valadão Isa. E eu falo no meu perfil de materiais de construção de uma forma geral, sempre com viés de sustentabilidade. Hoje, por exemplo, eu falei de porcelanato, porque porcelanato é sustentável, né? Amanhã ou hoje ainda eu vou fazer uma postagem da parte de iluminação e pintura, exatamente falando da nossa live, que eu acho que é importante. Sim. Agora eu aprendi a salvar live, não estava conseguindo salvar, estava uma tristeza. E agora eu tô conseguindo. Depois eu quero saber. Eu não estava conseguindo. Depois eu te dou todos os toques que eu aprendi. Eu tava filmando a tela do telefone. Eu também. Aí tava ficando uma droga, né? Para não falar outra. Não fica legal. E não fica. E aí agora eu consegui, depois eu te dou. É fácil. É fácil. Pra gente não ficar na mão só do celular, né? Obrigada, Neil. Falou que conhece. Legal o meu perfil. Neil é um amigo, a gente fez doutorado junto na UF. Hoje ele é professor da UF, eu também sou, de campos diferentes. Mas a gente se encontra, temos uma pessoa em comum, que é a esposa dele, minha amiga também, querida. Então o Neil de vez em quando passa por aqui. Vamos sem mais delongas, então. Sou engenheira civil, professora universitária, tenho uma carreira acadêmica e é um pouco diferente do que você faz, porque eu trabalhava até bem pouco tempo só com a teoria na área acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área de materiais. E hoje eu atuo tanto na academia, como professora da UF, e também como consultora de grandes marcas em materiais de construção. Então, eu vou lá, dou meu pitaco no meio da fabricação, de como poderia ficar melhor, né? Algumas dicas assim. E por conta disso, eu comecei a conhecer um monte de queridos profissionais, assim como o Thiago, que é nosso amigo em comum e nos apresentou. E aí eu eu conheci o Instagram, porque eu não conhecia nada disso, não sabia fazer live, não conhecia isso, nada disso, gente. E comecei a ver que a minha sala de aula, ela pode chegar a qualquer lugar através da internet, né? Por isso que eu fiquei apaixonada, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Eu tenho um canal lá, depois vai lá conhecer, Gabi. O meu canal no YouTube, que também é com o meu nome, Isa Valadão. Sim. E aí, quando eu conversei com a Gabi, falei, poxa, você é uma arquiteta de experiência que aplica os materiais. Vamos fazer uma conversa junta, unindo essa sua formação, porque ela tem formação especializada, gente, toda estudada, ela também, nessa área. E ela trabalha com uma coisa muito importante, que é a iluminação. Inclusive, a minha está péssima aqui. Só um detalhe. Vamos resolver isso, né? Vamos. Você faz projeto online, à distância? Sim, a gente faz também. A gente trabalha basicamente com ambientação e projeto arquitetônico também. Ambientação, isso. E aí, a gente sempre fala que uma ambientação sem um projeto luminotécnico
praticamente não adianta de nada, né? Porque a gente precisa do destaque, da valorização da iluminação para que o projeto fique realmente bem resolvido. Então, não adianta você ter um projeto lindo se não tem uma iluminação bem resolvida. E aí é uma parte do projeto que a gente se preocupa bastante. A gente trabalha bastante lá no escritório essa parte da iluminação. A lâmpada adequada e a temperatura de cor adequada para que fique tudo completo e redondinho. E realmente eu tenho um monte de pergunta de cliente para você, mas o cliente, no caso, sou eu mesmo. Eu sei que eu já vou fazer umas perguntas para você. Então, vamos lá, pessoal. Olha, o tema de hoje é como a iluminação e a pintura pode ajudar você em casa a diminuir a conta de energia. Não é isso, Gabi? Sim, com certeza, com certeza. E a Gabi, arquiteta, que é especialista tanto em ambientação como projeto iluminotécnico. Tem uma letra I aí na frente, né? Não, luminotécnico. Tá, é luminotécnico. Então, Gabi, que é expert em ambientação e projeto luminotécnico, vai ajudar aqui a gente um pouquinho. E aí, eu dividi com ela 4 itens para a gente falar, porque a gente tem pouco tempo, já são 5h15, a gente tem até às 16 horas para a gente terminar a nossa live. A gente pode, de repente, até às vezes acabar antes, mas vamos ver, se sobrar tempo a gente fala de outro assunto. Então, o primeiro item que a gente separou aqui, que a pessoa que achei, por que a escolha do tipo de lâmpada influencia diretamente na economia de energia. Então, me explica o que é esse negócio de tipo de lâmpada, quais tipos que existem e por que isso influencia tanto, por favor. Sim, a gente tem a lâmpada incandescente, certo? Que é aquela que já está até proibida, não pode ser mais comercializada no Brasil, que ela tem um consumo altíssimo de energia, tá? Ela esquenta bastante, então para ela gerar energia, 80% do trabalho dela é produzindo calor e 20% é só a energia que ela gera. Então é um consumo muito alto. É um consumo muito alto, então uma lâmpada que realmente não vale a pena e nem se pode mais ter, porque não se vende mais em casa. A gente tem também as lâmpadas halógenas, que são aquelas que a gente vê geralmente em vitrine de loja, de shopping. Elas também têm um consumo de energia muito alto e também produzem bastante calor. Menos do que as incandescentes, mas consomem bastante energia também. O pessoal gosta muito de usar elas em vitrine porque elas têm um índice de reprodução de cor muito bom. Reprodução de cor? Isso, a reprodução das cores fica bastante fiel com ela. Entendi, não sabia disso. Estão escutando aí? Tem um menino pequeno aqui gritando. Mas... Não tem nenhum problema, a gente está acostumado. Mas faz parte do home office, né? É normal, faz parte. Então, o pessoal em casa também está acostumado com isso. Seja bem-vindo, Danilo, empreiteiro. Isso aí, os amigos chegando. O que seriam de nós se não fossem os amigos? Fala para mim, então, Gabi. Eu achei muito interessante esse lance. Então, as halógenas, elas são mais indicadas quando você precisa de uma reprodução da cor daquele ambiente mais fidedigna. Isso, mas elas não têm um bom resultado com relação ao rendimento. Tá. E a gente tem as fluorescentes, que tem o consumo melhor de energia. Mas, assim, as queridinhas e as mais indicadas para que a gente economize realmente energia são as lâmpadas de LED. E hoje elas estão, assim, Antes, a gente tinha um pouco de limitação com relação à cor, a temperatura de cor delas e o formato. Mas hoje a gente já está com um mercado bem amplo. Então, a gente tem muita possibilidade de lâmpada de LED. Então, a gente já tem a R70 de LED, já tem dicróica de LED, já tem tubular de LED. Então, a gente tem muitas opções de LED. E a própria fita de LED também, né? A fita de LED, no início, ela tinha uma potência muito baixa. Então, ela só dava um efeito de destaque.
Decorativo, isso. Hoje a gente já consegue uma potência boa, a gente já consegue colocar ela em sanca, quando a gente tem aqueles detalhes em gesso e tem pouco espaço no detalhe, a gente consegue colocar uma fita de LED sem problema e ela ilumina o suficiente, se a gente tiver uma boa potência. Então, assim, de fato, o LED é o mais indicado para quem quer economizar energia. Mas você vai ter um custo inicial. Porque o valor inicial dela é mais caro, né? É maior do que as outras. Mas ela se paga ao longo do tempo. E ela dura muito mais também, não é? Muito mais. Para você ter noção, uma incandescente, ela dura 800 horas. E uma lâmpada de LED dura 15.000 horas. Então, é uma diferença muito grande. É um investimento inicial que você faz um pouco mais alto, mas é uma coisa que se paga totalmente e que vale realmente muito a pena. Agora, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais da LED, mas eu queria voltar aqui nessa questão que eu achei muito interessante, que é a questão do calor que elas produzem, né? Então, a gente fala de economia de energia. E aí se pensa mais na iluminação que está sendo gerada, nessa corrente que é necessária e na conta de luz ligada a essa iluminação. Mas se eu for pensar que eu estou usando também uma lâmpada, uma iluminação que gera menos calor, além dela gastar menos, ter o consumo menor de energia elétrica, ela gerar menos calor, significa que o ambiente vai necessitar de menor conforto térmico, aquela adaptação de conforto térmico. Então, um ventilador, um ar-condicionado, para um ambiente de trabalho, isso faz muita diferença, porque são várias iluminações. Isso faz muito sentido falar ou não? Estou meio que viajando. Sim, bastante, bastante. Assim, o ambiente vai se tornar mais confortável, né? Entendi. Porque ele não vai ficar quente. Você tem uma lâmpada em cima de você, esquentando, não tem quem consiga ficar, né? É muito, assim, às vezes, mesmo que você tenha um ar-condicionado, mas é uma coisa incômoda, não é uma sensação boa. Então, além da questão da economia de energia, a gente tem também a questão do conforto, o conforto térmico. Recentemente, a gente fez uma loja e indicou para o caixa da loja um par 20 de LED. E o cliente, por questão de economia, não comprou a par 20 de LED, comprou a par 20 comum, né? A halógena. A halógena. 15 dias a loja aberta, ele teve que trocar, porque ninguém conseguia ficar no caixa. Bem era muito cliente. Bem aqui, cada um no seu quadrado. Quando o médico manda a gente fazer as coisas, a gente faz sem titubear. Quando o engenheiro e o arquiteto mandam, o cliente quer sempre achar alternativa. Pagou por isso. É isso que eu falo, né? Acaba que paga duas vezes, né? Comprou a mais barata, depois teve que comprar a de LED, porque ficou inviável. Olha só, o Neil tá falando aqui que ele instalou fitas de LED na casa dele e elas queimaram em menos de um ano. E a casa dele é uma casa nova. Tem que ver a qualidade, porque a gente tem muito material que é importado. E que não é bom? Que não, a gente tem que saber a procedência, porque existe, de fato, algumas fitas de LED que vêm de fora que a gente não sabe a procedência e aí acaba que não tem garantia e aí a gente acaba que fica na mão. A gente teve esse problema lá no escritório também. A gente comprou algumas fitas de LED pela internet e elas queimaram. E aí é importante que você compre, assim, sabendo a procedência, sabe, com garantia. Porque não é para queimar, não. Tá, então assim, o ideal é comprar sempre, procedência e garantia. Isso é importante, isso é importante a gente falar. Agora, eu fiz uma live na semana passada com um eletricista e ele estava me explicando que existem fios piratas, fiação pirata, que o pessoal usa. A gente não falou nome de marca nem nada, mas ele falou que são fabricados com menor quantidade de cobre nessa fiação. Sim. E aí, às vezes a gente acha que a quantidade de cobre lá é calculada de maneira que vai passar aquela corrente sem estragar, sem aquecer, sem queimar, né? Com a eficiência.
E aí, Sim. nesse caso, pode ser um caso desse, né? De repente, a Pode. lâmpada de LED sendo fabricada com menor quantidade de material adequado. Não vamos nem entrar em qual Sim. material que é, mas pode ser isso, né? Então, sempre marca e procedência e Procedência e garantia. garantia. Isso. Tá. Beleza. Vamos falar no segundo item, que a gente acabou já falando, né? A gente falou de lâmpada que influencia diretamente e agora a iluminação adequada para cada tipo de ambiente também ajuda, porque uma coisa é usar a lâmpada mais correta. Só que, por exemplo, a LED. A LED tem lâmpada branquinha, lâmpada amarela, tem aquela que é mais ou menos, que eu não sei o nome. Sim. A morna. Morna. Antes era só fria e quente, agora tem a morna. Tem a morna. Que é tipo café com leite, né? Assim, a mistura. Nem quente demais, nem frio demais. Me explica isso. O Claudionor tá aqui. Claudionor que tá lá na África, não é, Claudionor? Confirma para mim se é você. Tem um rapaz, que tá, ele é brasileiro, mas tá lá na África. Eu sei que ele me segue por aqui, eu acho que é ele. Mas vai, fala pra gente. Quando a gente fala da iluminação adequada para cada ambiente, eu acho que é porque cada ambiente tem vamos dizer, um uso para cada ambiente, certo? Tá. E aí, quando a gente vamos falar em áreas de trabalho, home office, por exemplo. É interessante que você posicione a mesa próxima à janela. Por quê? Porque a gente vai precisar usar menos luz artificial, né? E a gente pode ter mais, ter uma economia, ter uma maior economia, porque a gente vai aproveitar essa luz que vem de fora, a luz natural. O maior tempo possível. Isso, exato. E aí a gente pode pensar também no tipo de lâmpada que vai se utilizar, certo? Para se ter uma maior eficiência do lugar. Para uma área de trabalho, uma lâmpada difusa é melhor, sem ser aquele facho marcado. A gente gosta de trabalhar com fluorescente, que tem uma lâmpada, uma iluminação mais difusa. E aí acaba que melhora nessa. Você não precisa utilizar, você não precisa usar a lâmpada de cima, uma lâmpada auxiliar. A gente foca nessa iluminação difusa e facilita bastante o trabalho e, consequentemente, a economia de energia também. A iluminação difusa é aquela que não foca num único ponto. Ela se esparrama, não é isso? Se espalha. E aí, por exemplo, aqui eu que estou fazendo a sombra em mim, isso diminui bastante, não é isso? Sim, exatamente. Você tem uma iluminação mais espalhada. E aí a gente pode levar isso para todos os ambientes, falando num apartamento, numa casa. Por exemplo, numa sala. Quando a gente precisa dessa sala para vários usos, a gente pode ter o uso para assistir TV, o uso para receber amigos, o uso para dar um jantar. Então, a gente sempre pensa nessa iluminação de forma que ela seja independente. A gente tem uma iluminação, a gente pode ter uma luz mais ambiente, só uma fita de LED iluminando o painel da TV, e ali fica ótimo para você assistir um filme. E ela acende independentemente e pode ter uma iluminação mais de destaque, uma iluminação que acenda toda a sala, um outro circuito, um outro interruptor que acenda tudo para quando você for receber. Então, é importante pensar dessa forma, assim, várias cenas dentro de um ambiente de acordo com o uso dele. Mesmo se for um ambiente pequeno? Sim, mesmo que seja... Se for um ambiente que tem vários usos, você pode pensar em várias cenas e aí você separa os circuitos para que eles sejam usados de acordo com a necessidade. Isso é bem importante. Porque se você tem só um interruptor que acende todas as luzes, nem sempre você vai precisar de todas aquelas luzes acesas. E isso é economia, né? Esse eletricista que falou comigo na outra live, ele estava falando exatamente disso, que ele foi atender uma cliente que reclamou que ela mora sozinha e gastava mais do que os vizinhos. E aí já tinham passado 2 técnicos lá e não tinham descoberto qual o problema. Foram pesquisar a parte de fuga de energia, um monte de coisa. E ele, na hora que chegou, que viu o projeto de iluminação dela da sala,
ele já logo identificou. Ele falou que eram mais de 20 lâmpadas, todas de LED, mas Sim, que elas ligavam todas ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Sim, E, esse e era o aí problema. e ele usava bastante, né? Então o Sérgio e o Henrique tá até falando aqui que uma boa iluminação projetada, né, é tudo. E é É bem tudo. verdade. Né? Sim. Isso que você Deixa... está colocando de ligar separado influencia, né? Desculpa que eu te Bastante. interrompi. Volta Não, aí. eu vou só pedir licença para ligar a luz, porque tá escuro. Ah, Escuro aqui. vai lá, liga a luz, liga a luz. É bem interessante essa questão da iluminação, porque, igual ela falou, ó, aí mesmo a gente está vendo uma diferença de cor, né? Bem Exato. significativa. É porque eu Né? tinha me programado para fazer tudo lá onde eu montei meu home office, mas a internet não está funcionando lá. Tive que vir pra cá. É normal isso e a gente entende, fica tranquilo, tá? Ah, todo mundo entende, tem certeza que tem um monte de gente aqui em casa preso também com filho. De vez em quando eu tenho vontade de prender todos no banheiro. Falo, gente, vai. Mas não pode, né? Não dá. Não pode. Eu só tenho um, mas é tenso, tá tenso. Não, Depois aqui de é só 30 dias em casa, começa a ficar tenso. aqui eu tenho um de 9, um de 19. Um Sim. cachorro de 2 anos, que é um monstro, e mais meu marido. E a gente acabou de mudar. A gente mudou Sim. esse ano. Então ainda tá tudo assim. Mas vamos lá. Vamos continuar falando dessa parte que eu acho interessantíssimo. Então, tem essa questão da iluminação da difusora, né? E a cor dessa lâmpada também ajuda. Então, você já falou do tipo, né? De ser difusa, é legal. De Sim. ter as cenas diferentes. Dependendo do uso, né? No caso de uma área de trabalho, uma iluminação difusa é bem legal. Tá. Mas se a gente tem uma sala que a gente quer dar destaque a um quadro, a um Aí, revestimento no caso, bacana, aí a gente vai colocar uma iluminação pontual para dar destaque àquele objeto ou aquele revestimento, aquela textura. Tá. E aí a gente vai criando cenas. Tá. Agora, na cozinha é só pontual ou entra essa questão da difusa também? Eu gosto de usar mais a difusa. Também é uma área de trabalho. A cozinha não deixa de ser uma área de trabalho, né? Você precisa de uma boa iluminação para enxergar bem os alimentos, para manusear bem os utensílios. Então, eu sempre uso uma iluminação difusa no forro e ainda uso também sempre uma fita de LED, uma iluminação em LED abaixo dos armários, que a gente tem uma iluminação boa para a bancada também. Tá. Então, a pontual a gente usa mais quando a gente quer dar destaque a um revestimento, a um quadro, a algum objeto que a gente quer destacar. Tá, ótimo, show de bola. Deixa eu ver aqui que já até apagou meu. A gente não usa, né? Apagou aqui, gente. Peraí. Aguenta aí, quem sabe faz ao vivo. E aí foi. Quais as vantagens de utilizar a lâmpada de LED? É o terceiro item que a gente se programou de falar. A gente até já falou um pouquinho, né? Eu acho que a principal, eu acho que a principal vantagem é a questão da economia de energia, assim, a principal coisa. Acho que é o mais importante. O calor que ela não produz, então ela deixa um conforto térmico bem maior nos ambientes. E eu só vejo vantagens, assim, fora o custo dela, que infelizmente ainda é bem mais alto do que os outros, mas assim, nos nossos projetos a gente realmente só indica ela mesmo. Você costuma fazer a conta para o cliente? Tipo, o custo inicial é X, mas ao longo de X meses ou de tantos anos, você consegue... Sim. Legal. É legal para poder convencê-lo, né? Mas hoje em dia a gente já não tem mais tanta resistência, não. Não, Difícil né? a gente Eu acho que também a informação está aí bastante, né, difundida para todo mundo. Agora, acho que todo mundo está entendendo bem isso. A iluminação difusa, ela consegue ser feita toda com LED? Consegue. A gente tem lâmpada tubular de LED que faz essa iluminação difusa. A gente pode fazer na iluminação com ela. Tá. Então tá. E por que as cores claras têm influência direta na economia de energia? As cores claras são sempre melhores para a economia
economizar energia, não só nas paredes, mas também nos móveis, nas cortinas, nos tapetes, nas almofadas, porque elas refletem a luz, então elas não absorvem. Então, a gente tem a luz reflete pelo ambiente, então a gente não vai precisar de tanta iluminação para aquele ambiente ficar claro, além de que ele também não vai ficar quente, né? Porque quando a gente tem uma parede, as paredes pretas, o forro preto, ele absorve muita energia, absorve muito calor, e aí acaba que você precisa, para ficar confortável, precisa usar o ar-condicionado, e também tem essa situação das cores mais escuras. Então, as cores claras refletem mais e acabam que influenciam também diretamente na economia de energia. Entendi. Agora, eu tenho visto bastante a parte de teto pintado. Então, você falou da cor preta, né? Por exemplo, se a gente pinta o teto só de preto. Também. Você acaba prejudicando também a questão da qualquer cor. Tanto que isso influencia até na escolha dos móveis. Se você escolhe os móveis muito escuros, as cortinas escuras, o teto mais escuro, isso aí você vai precisar de uma maior quantidade de lâmpada, de uma potência maior para poder iluminar suficientemente o ambiente. Então, influencia em qualquer. A cor escura, eu acho linda, mas é um pouco mais cara. É um pouco mais caro ao longo do tempo. Entendi. Que legal essa relação. Eu, por exemplo, em questão de cor, eu sempre relaciono a cor de parede, por exemplo, a externa, por conta de refletir a luz do sol, a cor do telhado também, né, do conforto térmico. Agora, dentro do ambiente, a gente acaba por não perceber tanto, porque quer colocar uma vidinha, uma cor, um negocinho, um detalhe. E a gente acaba esquecendo isso. Muito interessante. E você sabe que também a tinta, para você economizar mais energia, a tinta fosca, além de ser clara, ela sendo fosca, ela economiza mais ainda a energia, porque ela reflete mais do que a com brilho. Aí, gente, esse detalhe é fantástico. Então, a tinta fosca economiza energia. Então, a tinta fosca é mais sustentável do que a outra. Eu gostei desse negócio, hein? Da tinta fosca. É muito legal. Pessoal, alguém consegue ainda fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta que eu acho que a gente consegue responder? A gente já foi falando ao longo da live. Isso é outra coisa legal também para a gente falar para o pessoal, é a questão da limpeza das luminárias. Que às vezes você acha que a lâmpada não está iluminando o suficiente, mas na realidade é a luminária que está acumulando bastante poeira e não está deixando a iluminação passar. Então, já estou olhando ali. Então, essa limpeza tem que ser regular, porque ela também pode influenciar também na economia de energia. Pode não, ela influencia diretamente. Você acaba... Verdade. Eu tenho um negocinho comigo que é o seguinte: eu durmo só com o ventilador ligado. Então, todos os meus quartos têm ventilador de teto. E aí a gente compra geralmente o ventilador de teto com a iluminação já ali, né? E a maioria dos ventiladores aqui na cidade, quando a gente foi comprar, eram com luminária. Eu queria até com LED, alguma coisa, a gente não encontrou, acabei comprando do jeito que tinha mesmo. Mas isso me incomoda muito, porque a maioria das luminárias são foscas. Então você usa a lâmpada, mas ela acaba passando por um filtro, mais ou menos assim, perde né? muito. E ela acaba perdendo essa eficiência, né? É verdade. É uma coisa que eu percebi que o mercado até não tem. Mas em cidades maiores, na internet, a gente já consegue sem isso. Mas não foi o meu caso aqui. Então, só fica a dica para o pessoal tomar cuidado. Gabi, eu adorei o nosso papo. Eu também adorei. Eu espero que o pessoal tenha gostado também. Agora eu vou deixar salvo lá depois no feed. Vou dar uma editada nas partes mais bacanas para eu colocar lá e aí eu mando para você também. Tá bom? Ótimo. Obrigada. Então tá, espero que o pessoal tenha gostado. Um beijo grandão. Amanhã a gente tem live também às 17. E se ficou pergunta, manda no meu perfil, manda no perfil da Gabi. Pode mandar para mim também, que eu respondo com o maior prazer. Isso, e aí me marca também.
Pessoal, quem me segue, que não conhece a Gabi ainda, corre lá no perfil Design Decor. Vou escrever aqui rapidinho. Sim. Designer. Meu cachorro tá roncando aqui do meu lado. Decor. Como é que escreve o design? Que eu vivo escrevendo errado. É D-E-S-I-G-N, né? É D-E-S-I-G-N-D-E-C-O-R. Design Decor. Tá. Então eu escrevi certo. Decor. Eu vou escrever aqui também o do escritório, tá? Para quem quiser escreve aí. Escreve aí o seguir. escritório. Então, ó, e o meu é Isa Valadão, tá aqui no comentário fixado, tá, gente? Isa com Z. A Gabi tá escrevendo aí o outro. Tem esse decor. Não, esse aqui é de outra pessoa. Ah, tá. @ de Paula Enóbrega. Isso, né? Isso. Pessoal, tenham todos um ótimo final de semana, porque hoje é sexta-feira, né? Nem parece, né? A gente fica meio perdido, né? Hoje é sexta. Isso, então, todo mundo, um ótimo final de semana. Me sigam lá no Isa Valadão Isa. Sigam a Gabi no Design Decor e no De Paula Enóbrega. Eu já estou seguindo e de vez em quando tem muita coisa. Aliás, sempre tem muita coisa legal e eu estou sempre lá comentando. Obrigada. Ó, um beijo grandão. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau.